tarde a todos. Vamos iniciar a nossa aula de economia, aula 6, sobre mercados derivativos. Então, o que são esses derivativos? São instrumentos financeiros cujo preço de mercado deriva do preço de mercado de um bem ou de um outro instrumento financeiro. Então, esse preço de mercado, ele deriva do preço à vista do preço, né, de um bem ou de um serviço. A formação de preços no mercado derivativos está sujeita a variações de preço de outros ativos no mercado à vista, como eu falei. Os derivativos não são causa, mas efeito, pois derivam desses mercados. Então, o mercado de derivativos, eles sempre vão, o preço de um bem ou de um serviço, ele sempre vai derivar, muitas vezes, né, vai derivar do preço do produto ou bem à vista, do preço à vista desse produto ou bem. Eles representam a forma de negociar a oscilação de preços dos ativos, sem haver necessariamente a negociação física do bem ou da mercadoria. Então, você não vai ter o problema de negociar aquele bem fisicamente. Eles são importantes porque eles movimentam na casa dos trilhões de dólares. Então, esses contratos, tanto negociados como na bolsa como no mercado balcão, que eu vou falar as diferenças, eles movimentam muito dinheiro. Então, um pouquinho de história das primeiras operações com os derivativos ocorreu no Japão no século XVII, que foi o contrato a termo. Os senhores feudais, eles vendiam esses recibos de bens, que eram arroz, né? Esses arroz estavam estocados em armazéns urbanos e rurais, e esses recibos de arroz, eles tornaram-se moeda corrente. Esse mercado foi intitulado como Chow Ai Mai, como arroz escritural. Então, existem 4 tipos de mercados derivativos. O mercado a termo. Como comprador ou vendedor do contrato a termo, você se compromete a comprar ou vender certa quantidade de um bem, por um preço fixado, ainda na data de realização do negócio para liquidação em data futura. Então, você vende ou compra aquele produto para pagar ou vender futuramente. Os contratos a termo somente são liquidados integralmente na data de vencimento e eles podem ser tanto negociados na bolsa como no mercado balcão. O mercado futuro, ele é a mesma coisa que o mercado a termo, só que esses preços, eles são ajustados de acordo com o preço diário do produto. E esses contratos, eles são negociados somente em bolsas. No mercado de opções, ele também negocia-se esse direito de compra ou de venda, por um preço também numa data fixa, um preço fixo. Só que quem adquire o direito deve pagar um prêmio ao vendedor, tal como no acordo de seguro. Então, a diferença do mercado de opções é que você paga um prêmio, né, para o vendedor se ocorrer alguma alteração lá na compra. Então, você adquire esse direito, né, de pagar. E o mercado swap, ele negocia a troca de rentabilidade entre dois bens, mercadorias ou ativos financeiros. Pode ser definir o contrato de swap como um acordo entre duas partes que estabelecem a troca de fluxo de caixa, tendo como base a comparação da rentabilidade entre os dois. Então, se, por exemplo, aqui ele dá o exemplo do swap de ouro e da taxa pré-fixada. Então, se no vencimento do contrato há uma valorização do ouro, a valorização do ouro foi inferior à taxa pré-fixada, receberá a diferença a parte que comprou a taxa pré-fixada e vendeu o ouro. E se a rentabilidade do ouro for superior à taxa pré-fixada, receberá a diferença a parte que comprou o ouro e vendeu a taxa pré-fixada. Por exemplo, eu comprei dólar seu e vendi R$1. Então, se o dólar aumentar e o real diminuir, essa diferença, né, nessa taxa, porque o dólar valorizou, eu vou te pagar, porque eu te vendi em real. Agora, se o contrário acontecer, se o dólar cair e o real aumentar,
você vai me pagar essa diferença. Então, aqui tem algumas diferenças entre derivativos padronizados e não padronizados. O mercado do balcão, também conhecido como over the counter, é algumas características, né? A liquidação do contrato no mercado balcão é estipulado a partir da necessidade das partes. E no mercado organizado, ele é padronizado. Então, é quando na data que você vai liquidar, que você vai transferir, né, esse dinheiro, isso é estipulado, dependendo das partes, no balcão e padronizado na bolsa. O ambiente de negociação no mercado balcão pode ser em qualquer ambiente e na bolsa em ambiente comum de negociação. A fixação de preços depende da negociação e no mercado organizado ela tem uma cotação aberta, então pode variar. A flutuação de preços é livre, né? E no mercado organizado ela tem limites. A relação entre as partes é direta e no mercado organizado é por meio da câmara de compensação, que eu vou explicar mais para frente o que é. Não há garantia no mercado balcão e no mercado organizado sempre para o vendedor. O risco de contrapartida é assumida pelo comprador no mercado balcão e assumida pela câmara de compensação na bolsa. A regulação não existe e a regulação na bolsa é através do governo, né, ou da própria bolsa. E a liquidez é baixa no mercado balcão e ampla nos mercados consolidados da bolsa. O mercado balcão aqui são um tipo de ambiente de negociação e os riscos, né? Então, no mercado balcão, os riscos, eles são diretos para o comprador e para o vendedor, tanto o risco de contrapartida como o risco de preço. E também os pagamentos do prêmio e do contrato de opção, eles são diretos. E no mercado organizado você tem essa câmara de compensação, que é ela que vai organizar esses contratos. Então, o risco de contrapartida é da câmara, o pagamento do prêmio, o contrato de opção, o risco de preço é somente do comprador. Algumas classificações dos derivativos, né? Nós temos os derivativos agropecuários, que tem como o objeto, né, de compra commodities agrícolas, como café, milho, boi, soja. Os derivativos financeiros, taxa de juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, índice de ações e outros. E os derivativos de energia e climáticos, a energia elétrica, gás natural, crédito de carbono, entre outros. O contrato aberto, os contratos em aberto, reflete a posição líquida em determinada data de todas as operações ainda não liquidadas pelo investidor, isto é, a natureza do compromisso compra e venda de um participante por contrato e vencimento. Então, o contrato aberto, ele ainda não foi liquidado. O que significa abrir uma posição em derivativos? Uma posição em derivativos é o saldo líquido dos contratos negociados pelo mesmo contratante para a mesma data de vencimento. Então, se eu quiser abrir um saldo líquido, eu vou iniciar o contrato, né? E esse saldo líquido, ele tem a mesma data de vencimento. Então, o participante abre uma posição quando assume uma posição comprada ou vendida em determinado vencimento que anteriormente não possuía. Então, classifica-se um participante em vendido, short ou comprado, long, de acordo com sua posição líquida em determinado vencimento. Se o número de contratos vendidos for maior que o número de contratos comprados, sua posição será vendedora, short. Caso contrário, a posição será compradora, long. Então, aqui é importante frisar que a posição líquida é fixada para um único vencimento do mesmo contrato. Então, aqui nós temos um exemplo. Suponha que o participante tenha comprado 30 contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar, né, para vencimento em abril e vendido a mesma quantidade de contratos para maio. Então, qual que é a sua posição? Esse participante assumiu posição comprada para abril de 30 contratos e vendida para maio em 30 contratos. Então, é de 30 contratos comprados e 30 contratos vendidos. Agora, se esse participante tivesse comprado 30 contratos de dólar para março e vendido 20 contratos,
para esse mesmo vencimento, qual seria a sua posição? A posição seria de comprada, né? Porque ele comprou 30, mas vendeu só 20. Então, tem 10 contratos ainda comprados. Então, seria comprado. O encerramento da posição em derivativos ocorre por meio de uma operação de natureza inversa à original. Compra ou venda. Dessa forma, o participante transfere seus direitos e obrigações a outro participante. Aqui é um exemplo disso. Por exemplo, suponha que o participante tenha assumido a posição comprada em 30 contratos de Bovespa futuro para março e deseja encerrar sua posição antes da data do vencimento. Como esse participante deve proceder? Então, esse participante ele deve vender esses 30 contratos de Bovespa para março. Então, sendo a posição igual ao seu saldo líquido no número de contratos comprados e vendidos para o mesmo vencimento. Então, sua posição será igual a zero. Ele comprou 30 e vendeu 30 contratos. Como são liquidadas as operações com derivativos? Então, as operações com derivativos não padronizados, elas são liquidadas diretamente entre os partes contratantes. Então, há um risco, né, de não cumprimento das obrigações dos contratos, sem amparo de um sistema de garantia que assegure o cumprimento do contrato. E as operações com derivativos padronizados são liquidadas em câmaras de compensação, como a gente já falou, ligadas às bolsas ou sistemas de negociação cuja estrutura garante, né, o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes. Ela pode ser liquidada financeiramente ou de forma física. A financeira é feita por diferença financeira, utilizando o preço de referência no dia do vencimento do contrato, e registra-se também a venda para o comprador original e uma para o vendedor original. A diferença apurada é liquidada entre as partes sem que haja entrega fixa do ativo negociado. E a liquidação física, o negócio é liquidado mediante a entrega física do ativo negociado. A liquidação física mais comum nos mercados agropecuários e de energia consiste na entrega física do ativo em negociação na data do vencimento do contrato. Então, aqui nós temos um exemplo de liquidação por diferença financeira. Então, aqui negociou-se, né, 10 contratos de compra e venda a termo de café por R$ 100 a saca. O tamanho do contrato é de 100 sacas de 60 quilos. E a cotação da saca no final da safra foi de R$ 90. Qual é o resultado da operação para o comprador e para o vendedor? Então, para o comprador, é o final, né? Ele vendeu a R$ 90 e o preço à vista estava assim. Então, o comprador ele pagou para o vendedor 10.000 a mais, porque o preço à vista aqui, no caso, seria 100, mas como ele já tinha feito contrato de 90, ele recebeu 10.000. E aqui, se a cotação do preço de referência no mercado à vista fosse de 110 reais, qual seria o resultado? Então, o preço de referência para o comprador foi de 110, menos o que ele fez o contrato, então foi 10.000. Então, o preço à vista aqui, o preço de contrato R$ 100, menos o preço à vista, seria menos 10.000. Então, o vendedor pagará 10.000 ao comprador. Por quê? Porque o preço à vista, ele está mais barato do que foi acordado anteriormente. Então, ele levaria um prejuízo aqui. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre finalidade dos derivativos. Então, o ED significa proteção, né? Proteger o participante do mercado físico de bem ou ativo contra variações adversas de taxas, moedas ou preços. Então, equivale a ter uma posição em mercado de derivativos oposta à posição assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira decorrente de alteração diversa de preço. Então, o ED, né, ele tem a função de controlar as variações de preço à vista e do preço dos mercados futuros. A alavancagem disse que os derivativos têm grande poder de alavancagem, já que a negociação com esses instrumentos exige menos capital do que compra do ativo à vista.
Então, assim, ao adicionar posições de derivativos a seus investimentos, você pode aumentar a rentabilidade total desses a um custo mais barato. Então, a alavancagem seria que você pode obter lucros, né, a partir desse mercado de derivativos. A especulação é tomar uma posição no mercado futuro ou de opções sem uma posição correspondente no mercado à vista. Nesse caso, o objetivo é operar a tendência de preços do mercado. Então, aqui você vai especular, você vai jogar, você vai prever uma coisa que pode ou não acontecer. E a arbitragem tirar proveito da diferença de preços de um mesmo produto ativo negociado em mercados diferentes. O objetivo é aproveitar as discrepâncias no processo de formação de preços dos diversos ativos e mercadorias entre os vencimentos. A arbitragem, né, ele tem como função ver as diferenças de preços. Se aqui está mais barato, eu vou comprar e vender no mercado mais caro. Então, ele fica de olho nessas diferenças de preço. Então, quais são os participantes do mercado de derivativos? Nós temos o Edger. O objetivo do Edger é proteger-se contra as oscilações de preço. A principal preocupação não é obter lucro em derivativos, mas garantir o preço de compra ou venda de determinada mercadoria em data futura e eliminar o risco de variação adversa de preço. Então, ele controla, né, esses preços, tanto à vista quanto no mercado futuro. O produtor agrícola, por exemplo, que participa do mercado futuro para travar o preço de venda e não correr o risco de queda acentuada de preço. Então, o produtor agrícola é um exemplo de hedge. O importador que tem passivo em dólares e compra contratos cambiais no mercado futuro porque teme alta acentuada da cotação dessa moeda na época em que precisar comprar dólares no mercado à vista. Então, ele também vai fixar o preço do seu passivo em dólares. O arbitrador é o participante que tem como meta o lucro, mas não assume nenhum risco. Como a gente falou antes, sua atividade consiste em buscar distorções de preço entre mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. Então, a estratégia do arbitrador é comprar no mercado em que o preço está mais barato e vender no que está mais caro. E ele lucra com esse diferencial. Ele está imune a risco, porque sabe exatamente quando irá comprar e quando irá vender. Então, é importante notar que à medida que os arbitradores compram no mercado A e vendem no B, eles aumentam a procura no mercado A e a oferta no mercado B. Então, eles atuam como reguladores, né? Eles têm como atuação equilibrar o preço do mercado. O especulador é um participante cujo propósito básico é obter lucro. Sua atuação consiste na compra e venda de contratos futuros apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo objeto. Então, o especulador ele vai trabalhar geralmente em day trade, que é um dia só, então ele vai especular se aquilo ele tá bom, vai comprar com seu capital e correr o risco, né, de estar ou não baixo, tá ou não alto ou baixo e lucrar com aquilo. O único participante que assume o risco, ele entra no mercado arriscando seu capital. E geralmente os especuladores eles abrem e encerram suas posições a todo momento, né? Porque eles trazem liquidez ao mercado, mas são operações muito arriscadas e não permanecem por muito tempo no mercado. Os benefícios que os derivativos oferecem. Então, os mercados de derivativos agrícolas, eles respondem a uma necessidade genuína da comercialização de determinadas mercadorias. Por quê? Porque a gente planta, né, em determinada época do ano e a gente tem que armazenar aquele alimento. Então, quem que vai pagar pelo armazenamento desses grãos e pelo transporte? Então, somente o mercado de derivativos pode oferecer ao agricultor que pretende vender sua produção, assim que efetuar a colheita, pelo melhor preço, e ao processador usuário do produto que espera comprar o produto no decurso do ano pelo melhor preço.
os meios de garantir sua necessidade de fixação de preço por meio de operações de hedging. Grandes volumes de capital de risco são atraídos, né? Então, esse mercado ele oferece alguns riscos. O mercado de derivativo ele possibilita mecanismos eficientes para os especuladores forneçam um capital indispensável à absorção das mudanças no nível de preço das mercadorias. Tem alta visibilidade de preço, então você pode vender por aquele preço que você acha que vai estar naquele mercado, e esse mercado ele dá uma. Você conhece que preço pode, é arriscado, né? Mas você conhece mais ou menos o preço que você está vendendo. O custo da mercadoria para o público diminui, então o ED permite ao produtor e ao processador da mercadoria operar com custos mais baixos. Esse ganho operacional, na maioria das vezes, é repassado ao consumidor e o custo de financiamento dos estoques cai. As instituições financeiras preferem financiar estoques a taxas menores a que façam ED. Os derivativos financeiros, né? A principal aplicação dos derivativos financeiros diz respeito à possibilidade de proteção, então é um benefício. Empresas que têm contratos de exportação e importação de alguma forma possuem créditos a receber obrigações a cumprir em moedas estrangeiras podem proteger-se contra variações adversas na moeda que impactem negativamente seus ativos e passivos. A mesma situação ocorre com empresas que estejam sujeitas às taxas de juros internacionais ou que queiram proteger-se da volatilidade dessas taxas. E também os investidores individuais e fundos de investimento financeiro. Possuidores de carteiras de ações podem utilizar os derivativos de índice de ações para proteger o valor de suas carteiras diante da oscilação de preço das ações. Os riscos em derivativos. Os derivativos são instrumentos financeiros utilizados em essência para gerenciar risco, uma vez que seu valor depende de outros ativos aos quais se refere. Então, eles podem oferecer muitos riscos, né? Podem ser utilizados dessas 4 formas, né? Como hedge, alavancagem, especulação e arbitragem. Essas 4 formas de utilização se confundem um pouco porque é difícil de distinguir essas fronteiras. E com o avanço das comunicações, o crescimento das relações comerciais e a globalização, o capital adquiriu grande mobilidade e os derivativos, sem dúvida, tornam-se importantes veículos para o aumento da eficiência e uma economia altamente competitiva em âmbito mundial. Então, aqui são as principais diferenças entre as modalidades de derivativos. Nós temos o mercado a termo, mercado futuro, mercado de opções e o mercado de swap. Onde se negocia o mercado a termo, balcão ou na bolsa, o futuro somente na bolsa, o de opções no balcão na bolsa e swap no balcão na bolsa. O que se negocia? Compromisso de comprar ou vender um bem por preço fixado em data futura. No mercado futuro, compromisso de comprar ou vender um bem por preço fixado também em data futura. No de opções, os compradores adquirem o direito de comprar ou vender por um preço fixo em data futura e compromisso de troca de um bem por outro, troca-se em fluxos financeiros. Posições, ausência de intercambiabilidade. Então, essa alteração de preço, né? Você não oferece no mercado ao termo. No mercado futuro, você tem intercambiabilidade também de opções e não tem no mercado swap. E a liquidação, a estrutura mais comum é a liquidação somente no vencimento. Há contratos em que o comprador pode antecipar a liquidação. E o mercado futuro é presente de ajuste diário. Os compradores e vendedores têm suas posições ajustadas financeiramente todos os dias, com base no preço do fechamento da bolsa. O de opções liquida-se os prêmios na contratação da operação. No vencimento, apura-se o valor da liquidação a partir do exercício de direitos dos compradores. E do swap, somente no vencimento ou antecipadamente por concordância das partes. Então é isso, gente. Foi meio rapidinho, mas qualquer dúvida a gente tira no WhatsApp.